Você ouve rádio? Se você ouvir rádio, seguramente você já ouviu a voz que vai estar conosco hoje no Café Corporativo, então fica por aí, daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. EGE Soluções. A realização dos nossos clientes é o que nos move. Café Corporativo, canal 25, hoje com Irineu Toledo. Que honra te receber aqui, Irineu. Honra minha, obrigado mais uma vez. Aliás, é a segunda vez que Irineu vem ao Café Corporativo, mas nós já tivemos outras passagens aí online também que nós trabalhamos juntos, né, Irineu? Pois é, você já me deu o prazer de conversar comigo também lá na minha base, que eu tenho um ambiente de conversa também lá e você contribui muito. Sempre que pode. Aliás, faz o seguinte, quero mandar um abraço aqui para o Serginho Sá, que diz que é seu fã, tá? O dia que eu estive lá no seu programa, ele assistindo falou que não, você está no Irineu. Estou no Irineu. Diz que é seu fã, que não perde seus programas. Pois é, o Serginho Sá me lembra o meu Serginho Sá, meu parceiro de estrada, que foi embora faz 3 anos, é um músico, né? Tem várias músicas aí, com o Fábio Júnior, e me acompanhava nos eventos. Também era o seu homônimo, Sérgio Sá. Aquele de que é que está se passando. Pois é, olha só. Que foi parar aquela menina. Então ele era parceiro dessas músicas aí. Irineu, hoje você mora em Cabreúva. Então, minha base é aqui em Cabreúva. Desde que eu vim para cá, no pé da Serra do Japi, eu passei a tratá-la de Japirineus. A serra mudou de nome em função do Irineu. Irineu, para quem já te conhece, é muito fácil, né? A gente lembra de você em todas as suas passagens, rádios Transamérica, Cultura, qual mais? Eldorado, Manchete, nossa, muita coisa, né? Nova Brasil, né? Que eu fiz a restart dela ali para o segmento adulto e depois para a música brasileira. Eu estava lá no artístico, na direção também. E sem contar os documentários, né, que você faz locução. Cara, você faz muita coisa para pagar os boletos do fim do mês, né? Então eu narro muitos documentários também do Discovery, do IANA, alguns canais a cabo aí. Pois é, a gente está ouvindo o Irineu aqui no Café Corporativo e pensa assim, puxa, já ouvi essa voz, né? Mas me conta um pouco da sua história. Você é original de onde? Bom, eu nasci de parteira, no Tatuapé, em São Paulo. Para quem não me conhece, para ficar mais fácil, eu sou filho da Dona Eulália. Tá lá um fiozinho de Dona Eulália ainda. E do seu João. E nasci ali, sou da Zona Leste de São Paulo, quer dizer, vivi praticamente até a adolescência na Zona Leste. E trabalho desde muito cedo, desde garoto, filho de operário, 7 irmãos, né? 7 irmãos, não, somos em 7, comigo 7. E fui o primeiro também a botar o pé na estrada, aos 16 anos, fui para Botucatu fazer intercâmbio cultural, na verdade. A gente hoje fala em fazer intercâmbio cultural na Austrália, você foi para Botucatu. Então, pobre, eu comerciário, pedi as contas, né, como a gente falava antes. Peguei meu dinheirinho, peguei minhas camisetas, tênis, botei numa sacola e fui com um amigo assumir uma lojinha de roupas, que era do pai dele, que era pastor, estava mudando de cidade, então a gente comprou a prazo aquela lojinha e ali eu me tornei, eu saí de comerciário a comerciante. Virou dono. E como que foi a sua vida? Como que surgiu essa carreira de radialista? Cara, eu não tinha pretensão não, que para mim rádio era coisa de artista. E eu criei uma desilusão muito cedo com relação a isso. Eu achava que filho operário, dentro daquela mentalidade de um adolescente dos anos 70, ditadura, não tinha essa mobilidade social, então não tinha muito essa... Então eu tinha mais um rigor de trabalhar com informação. Eu até vislumbrava o jornalismo, eu gostava da comunicação, mas achava que rádio era ilusão, era coisa para artista. Mas em Botucatu, eu comecei a escrever num jornal primeiro, assim que eu cheguei, por uma coincidência lá, umas crônicazinhas que eu fazia, alguém publicou, e depois que eu fiz o Tiro de Guerra, que teve um teste na rádio, assim, eu estava com 18 anos,
na Rádio Municipalista de Botucatu. Daí fui fazer o teste e falava bem, tinha lá um inglês razoável, eu gostava daquelas rádios de São Paulo na época, Difusora, Excelsior. Sim. Era o momento da música, né? Estava adolescente, gostava de falar. E antes disso, eu tinha meu primeiro microfone, eu fui orador da minha turma do ginásio, aqui na Moca, no Teatro Arthur Azevedo de São Paulo. Deve ter uma foto preta e branca do Irineu segurando o microfone. Foi meu primeiro microfone, foi muito elogiado, eu com 14 anos, mas minha voz mudou aos 13, rapidinho. Então aquilo ficou na minha cabeça, com uma vaidadezinha assim, mas eu mesmo assim virei um contador de piada, usava aquilo com a turma e tal, mas, enfim, entrou em mim a comunicação de um jeito muito mágico e forte quando eu fiz esse teste. Convencido por um amigo, eu não queria, não, você vai, porque você tem que ir, porque você tem que ir. E eu fui na fila lá, entrei eu para a rádio e o meu professor de português do ensino colegial na época. Né? E aí a coisa foi se expandindo. Aí nunca mais o microfone saiu de mim, eu não saí do microfone, e aí eu achei o meu propósito também na vida. E quando que você se deu conta que você realmente era radialista profissional? Olha, a gente leva um tempo para criar confiança, porque é muita gente boa, em todas as áreas é gente boa, né? Para a gente se firmar e achar o nosso lugar e ver que tem lugar para a gente, leva um tempo. É insegurança, é falta de informação, é a gente se comparar com gente muito boa. Então eu acho que ali da Municipalista de Botucatu, eu me convenci que aquilo era legal. Mas pagava muito pouco, imagina uma rádio no interior. E aí eu entrei na faculdade em Bauru. E eu, claro, estava mudando minha transição, já não estava mais comerciante, né? Já estava vislumbrando a carreira mesmo, um pouco desiludido um pouquinho com o comércio, enfim. Mas fui para Bauru, entrei na faculdade de comunicação. E aí precisava arrumar um emprego, né? Porque eu não tinha um pai que pudesse bancar, nem a minha... Enfim, eu já me bancava, né? Aí consegui lá um crédito educativo. Hoje ela faz parte do sistema USP aí, né? Mas na época era muito mais complexo do que hoje. Mas enfim, entrei e consegui, no dia que eu fui, num sábado, arrumar emprego numa emissora da Rádio Bandeirantes, que era a cadeia verde e amarela, a Rádio Clube. Daí eu fiquei redator e locutor noticiarista e também locutor musical. E aí eu fiquei com um pé mais no jornalismo ali em Bauru, fiz algumas matérias até interessantes, que rolaram no Nacional, cobertura presidencial, tenho lá meu crachá de cobertura presidencial, ainda que eu tivesse alinhado na época, né? Eu estava alinhado com a turma estudantil, né? Com o movimento estudantil, com o movimento sindical, que a gente estava mesmo, então foi um Figueiredo ali, eu fui um repórter importante ali de captar, de entrevistar todo mundo, e pela primeira vez eu vi meu nome nacionalmente, os grandes locutores da Rádio Bandeirantes anunciando assunto para Irineu Toledo lá com 20 anos de idade mandando matéria. Então, ali eu comecei a sentir esse poder, né? E hoje você é um cara apaixonado por essa profissão que você faz? Eu sou, cara. Acho que eu sempre fui. Acho que o dia que eu falei, caramba, isto é bacana, o dia que eu fiz o teste na Municipalista, na verdade, eu não seria contratado na Municipalista. Aí entrou um pouco o vendedor, porque eram 2 horários. Então entrou o professor de português, o diretor da rádio era um professor também do colégio, do IECA. Daí aquela segunda vaga sumiu. Então é claro que entrou o professor de português, embora ele fosse ruim pra caramba de microfone, né? Mas enfim, entrou. Aí um outro amigo ali, que era novinho também, que gostou do meu teste, falou, porra, foi legal o seu teste, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando o outro voltou, eu falei, então eu vou lá. Daí eu fui lá me oferecer. Eu falei, olha, eu gostei, estou disposto a fazer um estágio, quero estar aqui na rádio. Daí esse Zé Maria me levou lá para falar com o diretor da rádio, o gestor meu, era uma rádio dos Peduti, que tomaram conta de todos os cinemas do estado de São Paulo e algumas emissoras. Daí eu falei, ô Mário, esse aqui é aquele menino que a gente tinha selecionado lá. E a gente às vezes tem problema aí quando sai alguém, a gente podia deixar ele no domingo aí para ir pegando embocadura. Daí eu fiquei lá no... Embocadura é pegar o jeito, pegar toda aquele formato do rádio, é isso? É isso aí. Vou dar o domingo para eu treinar, para pegar embocadura. Embocadura é aquele negócio que você faz com um cavalo, né? Você volta naquele bridão. Bom, mas aí
Eu fui lá e fui pegando embocadura, e estou pegando embocadura até hoje. Porque todo dia a gente aprende, né? Irineu, a gente vai fazer um intervalinho aí. Vamos fazer um intervalinho, vamos ver a dica de hoje da Cuidare e daqui a pouco nós voltamos com mais de Irineu Toledo para o segundo bloco. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre futuro e autoconfiança. Lá na primeira fase da nossa vida, na infância, é natural a criança ter como referência os pais, né? E os pais motivam e trazem essa segurança para a criança. Na terceira idade, acontece um pouquinho de uma forma inversa. Os filhos têm que motivar os idosos e os cuidadores, e nós como sociedade precisamos sempre motivá-los para que eles sempre tenham um propósito de vida. Apesar de todas as limitações que a terceira idade possa trazer, mas eles são sempre capazes. Sem uma mente sã, sem uma mente adequada a essa nova fase da vida, né, uma saúde mental, é impossível se adaptar à vida. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do Café Corporativo de hoje com Irineu Toledo, que é um profissional que tem um tema. Ele fala muito sobre futurabilidade. O que é futurabilidade? Então, futurabilidade é um pouco do óbvio. O futuro sempre vem. Para alguns filósofos o futuro não existe. E eu desde que comecei a lidar com esse tema, mas para falar desse contexto de mudança, de exponencialidade, de complexidade, de economia da informação, quer dizer, quando a gente tem muita coisa para elaborar, eu fiquei tentando explicar o que é futurabilidade. Bom, futurabilidade é estar vivo. E eu acabei pegando da minha avó um jeito de explicar a futurabilidade. Os velhinhos respondem isso porque eles têm um jeito muito objetivo e sábio de dizer. A minha avó morreu com 94 anos, era uma espanhola da Andaluzia, e viveu aqui com a minha mãe durante um tempo. E a gente faz umas perguntas desagradáveis com os velhinhos, né? Para fazer sentirem que estão no bico do corvo já, né? Falei, vó, como é que faz para viver tanto? Quer dizer, você não morre, né? Daí ela simplesmente me respondeu isso: não muera, não morre. Para você e para o futuro, portanto, você tem que não morrer. Então, do ponto de vista biológico, é isso aí. Vai para o futuro quem consegue se manter vivo. Você vai se manter vivo até quando? Então você tem aí alguns indicadores, a sua herança, o seu histórico familiar, é como você cuida da sua saúde, como é que você é responsável em relação à sua direção, enfim, como é que você age. Então, olha, você preserva a sua integridade física, a sua saúde, então você tem condições de ir para o futuro. Do ponto de vista dos negócios, do contexto de mudanças, por causa da nossa inserção na produtividade, na contribuição para mudar o mundo, é atualização. Você tem que estar atualizado. Então, quer dizer, a futurabilidade é eu usar todos os meios de manter-me vivo no futuro em todos os sentidos. Então, o livro que vai sair, o subtítulo é Como Não Morrer Antes de Morrer. Então, do ponto de vista físico, você é datado. Você, né, por mais evolução que a gente tem hoje com a ciência... Uma hora vai acontecer. Com a biotecnologia, a gente nem vai querer viver tanto tempo. Imagina você um Matusalém aí com 200 anos. Espera aí, sem essa ilusão. A gente tem que envelhecer com saúde, ser produtivo durante todo o tempo, participar do mundo enquanto está vivo. Então, isso é não morrer antes de morrer. O que me preocupa, dentro do tema futurabilidade, que é o foco, é as pessoas que se abandonam. Do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, espiritual, e também do ponto de vista profissional, porque a minha vitalidade é a maneira que eu tenho de me conectar. Eu fico mais vivo quanto mais eu me conecto. Então, eu tenho que estar inserido nas questões do meu tempo. Então, do ponto de vista biológico, tem várias teorias aí da conectividade humana, da conectividade com a vida. A física quântica está tentando explicar isso, está dizendo o seguinte: eu estou falando aqui, você está me ouvindo, mas tem uma interação aí de sinapses, de coisas que estão ocorrendo, simplesmente por essa comunicação, que é um tipo de conexão. Depois tem as conexões
biológicas, enfim, tem tudo. O mundo é totalmente conectado. Seja a lua, seja o vento, seja os mares, seja os milhões de micro-organismos que tem debaixo da Terra, seja os milhões de micro-organismos que nós temos no nosso sistema, que nem tem o sistema solar, né? Tem todo esse sistema infinito para o lado de fora do mundo, quando você olha para a Lua e para as estrelas. Mas tem dentro também. Tem esse mesmo infinito aqui, são vários microsistemas funcionando. Então, quer dizer, isso tem uma finitude, mas, de qualquer maneira, ele está integrado, ele sempre vai fazer parte de tudo. Agora, do ponto de vista especial que nós temos humano, que é essa capacidade de pensar, de imaginar, de estar inserido intelectualmente como uma partícula divina, eu tenho que me conectar com você, com as ideias, com a espiritualidade, com a emoção. Então, se eu estou inserido nisso, eu não morro antes de morrer. Porque se eu me abandono antes, o meu cérebro murcha, meu dente cai, eu paro de pensar, para tudo. Então, futurabilidade é como é que eu me garanto no futuro. Então, a resposta já vem aqui, participando. Não tem futuro quem não se atira no presente. Não faz legado quem não constrói hoje. Se você ficar só planejando o futuro e não fizer nada hoje, não adianta ser um bom planejador, mas ser um mau vivedor, né? E a gente percebe que muitas pessoas são conservadoras ao extremo. Elas querem viver aquilo que elas viveram num determinado momento da vida dela, como se isso não fosse mudar, né? Eu já conversei com pessoas que, numa abordagem qualquer, a gente fala assim, o mundo mudou. E a pessoa fala, mas eu não mudei. E o duro é que quando você não muda, você só consegue se comunicar com pessoas que também não mudaram. Só que as pessoas morrem, nascem outras, essas que nascem, elas já têm uma outra maneira de ser, de agir, de se comportar. E quando você não muda, você começa a diminuir o volume de pessoas, ou o número de pessoas com as quais você consegue se conectar. E chega um determinado momento que você não se conecta com mais ninguém. Então é importante que a gente mude até para a gente poder se conectar com as próximas gerações. Faz sentido? Faz sentido, porque a dinâmica do mundo é mudança. A gente fala hoje muito da aprendizagem ativa. Como é que eu uso o conhecimento e coloco em prática agora? Isso para a minha vida, isso para o meu trabalho, isso para a minha família. Eu não posso ficar fechado no modelo antigo, você que fala muito de gestão, de empreendedorismo, você tem um modelão clássico lá. Se eu ficar naquele modelo, o mundo está tão flexível, está tão acelerado, que você não acompanha. Então eu tenho que ser aquilo que nós nascemos para ser, colaborativo, cooperativo. Eu tenho que entender a mudança, eu tenho que entender o que está acontecendo, mesmo que eu tenha escolhas, claro, eu tenho escolhas. Tem algumas coisas que realmente não mudam. O mundo muda por causa das coisas, da inovação, da evolução. Do ponto de vista do caráter, de valor, princípio, você pode ficar do seu jeito. Você orienta o seu propósito, ele está além da tecnologia. O seu propósito está muito além da transformação digital. Isso aí são questões do nosso tempo. Mas a questão da humanidade continua a mesma. Isso não muda. É legal pensar assim. O que muda e o que não muda. O que muda, o que não muda, como você falou, questões de caráter, seus princípios éticos, mas mesmo a questão ética, aquilo que a gente tinha, que a gente determinava que era ético no passado, com a evolução da humanidade, a gente descobre que talvez aquilo não seja tão ético assim. Pois é, ético é o que foi combinado, né, de acordo com cada época. Que nem hoje, por exemplo, que a gente vive uma sociedade mais confusa, que aí a gente já tinha o VUCA, né, desse mundo vulnerável. Agora já não se fala mais em VUCA. Complexo, né? Agora é um mundo frágil, né, um mundo bunny, né, incompreensível e ao mesmo tempo ambíguo. Então o que é ambíguo? Algumas coisas que a gente tinha como certas não são mais certas, mas elas foram determinadas como certas antes. Por exemplo, nós temos a questão de gênero. Então, a gente criou dogmas em função de tradições que estabeleceram como verdades. Então, se a gente ficar pensando em questão de gênero, a gente está colocando as pessoas no nosso quadrado. Então, você está derrubando essas fronteiras de gênero, né, em função de outras concepções, de outras percepções do que é um ser humano, para não ficar fechado daquilo. Então,
você não pode tratar isso como ética. A ética é o seguinte, é a valorização de cada indivíduo pelo seu potencial emocional, espiritual e de colaboração, de como ele se integra a tudo. Agora, o que ele faz com a vida dele, uma vez que não implica na sua, então você não pode dizer para ele o que ele deve ou não deve fazer com a sua própria vida, com o seu amor, com os seus afetos e tal. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma grandeza que a gente pode orientar mesmo num mundo confuso e falar, olha, eu não quero discutir ideologia de gênero, eu quero discutir a ideologia do afeto. Eu gosto de você, você é correto comigo, eu quero que você seja feliz. Eu tenho filhos, eu falei assim, olha, eu não sei o que meus filhos vão fazer, se eles vão ser líderes, se vão casar bem, se vão estar bem. Vão sair, vão morar numa praia vão morar deserta. numa praia. Eu só quero o seguinte, você está feliz? Então é o seguinte, mas você se banca, você é responsável por você. Uma vez que você não traga a conta para mim, ainda que eu seja solidário, ainda que eu seja participativo, ainda que você não transfira para mim, não terceirize para mim as suas escolhas, está tudo certo. Então, mas enfim, o mundo está difícil de pensar, tanto é que a gente vê na imprensa, a gente vê na política, questões de gênero, questões de costume, ganhando uma principalidade, quando o princípio é ético, é o valor de cada indivíduo e o que ele pode colaborar. Talvez outras questões que a gente está vivendo aí da ética, que é essa... aborto, o que é aborto, o que é crime, o que não é, quem que tem direito à vida, a mulher que muda, a criança que não tem uma orientação sexual, ela pode fazer, enfim, fica uma baita discussão sobre o que é, o que não é, e a gente esquece que as mulheres morrem porque fazem abortos ilegais, a gente fica condenando a mulher e esquece as condições que ela vive de pobreza, que aí é o pior crime ético que está acontecendo, ela está sendo morta. Então, espera aí, o que é ética? Nós estamos orientando pela ética com valores dogmáticos de tradições de 3, 4 mil anos, enquanto a gente está, por outro lado, tendo uma contradição nessas próprias tradições, que você chama hoje de dissonância cognitiva. Como é que você defende o amor, por exemplo, a linguagem de Cristo do amor, e você, ao mesmo tempo, faz campanhas a favor de armas, a favor da destruição do outro ser humano, em vez de você salvar essa alma, que é toda a mensagem do Evangelho. Você vê, as tradições têm contradições, contradições. Então a ética ela é revista, mas ela deve privilegiar o seguinte, todo mundo nasceu nesse lugar, tem direito a tudo desse lugar, existe recurso e tem o direito de viver, do ponto de vista do livre-arbítrio, e aí a gente vai combinar alguma coisa, para o seguinte, esse é o seu espaço, esse é meu, eu te aceito, você me aceita, cada um na sua e estamos juntos. Maravilha, Irineu. Eu ficaria conversando com você mais um tempão. A gente vai fazer mais um intervalo e eu vou trazer você mais 2 minutinhos aqui para mais cafeína para a gente encerrar esse papo aqui que está muito bom. Até daqui a pouco no café. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com Irineu Toledo. Irineu, você falou de futurabilidade, eu quero saber o seguinte, a humanidade tem futuro, Irineu? Claro que tem, essa é a minha utopia, vem aí a Revolução 5.0 e ainda que a evolução da tecnologia, a gestão, a governança, tudo seja maravilhoso e a gente tem condição de fazer isso melhor, então quer dizer que a gente vai resolver desigualdade, vai resolver questões climáticas, a gente vai resolver todos os problemas que a gente não conseguiu resolver até agora. Então, 5.0, 6.0 é a humanidade total, entendeu? Então, tudo isso de maravilha que a gente criou nos serve e a gente usa de uma maneira legal e pode se dedicar à espiritualidade, às emoções, aos afetos e expandir para outras áreas da percepção do que a gente representa nesse universo, nesse cosmos. Irineu, eu sou seu fã. Pega seu livro ali que eu quero falar do seu livro. Sou seu fã de carteirinha, eu tenho um desse aqui em casa, autografado, né? E feliz dia novo. Irineu, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Você sabe o quanto que eu te admiro, que eu admiro o seu trabalho. Quero estar sempre perto de você, porque a gente
realmente evolui muito falando contigo aqui, tá? Obrigado por ter vindo ao café. Eu que agradeço, obrigado e até uma próxima. Me chame sempre. Café Corporativo está aqui no canal 25 e 525 da NET, mas também está no YouTube. Basta você acessar youtube.com.br/Café Corporativo. Tem um acervo de 220 programas lá que com certeza alguns deles podem te interessar bastante e ser inclusive material de pesquisa para você. Café Corporativo, uma universidade em sua tela.